nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, respeitosamente, pedimos a permissão para iniciarmos a leitura do Evangelho da noite de hoje, envolvendo a nossa companheira Graça com muita luz, com muita paz, para que ela possa fazer o Evangelho desta noite. Assim seja. Viu? O barulho está intenso aqui, nossa. Eu não sei se... Acho que é o meu, João, ventilador. Vou desligar aqui. Melhorou, né? Saiu o barulho. Nossa Senhora. Então, um ventilador muito forte aqui, João. É melhor você fazer uma oração pelo ventilador agora. Vou fazer. Porque... tudo bem, vamos em frente. Bom, boa noite a todos, muita luz, muita paz, que o amor de Jesus esteja entre nós, nos ilumine hoje e sempre, que possamos estar todos com os corações tranquilos, serenos, abertos, para que algo, uma frase, uma linha, uma ideia do Evangelho da noite se mantenha em nossa mente, em nosso coração, e nos sirva de luz pelo resto da noite, pela semana, quiçá pela vida fora aí, né? Esse item do Evangelho é do capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, que é o título do capítulo, né? E o item é verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, nós vamos aqui falar um pouco para a gente entender qual mensagem que traz esse item. O que a gente vai aprender, o que a gente vai receber, né? Dessa pequena conversa que a gente vai ter aqui, nesse tempo. Quando a gente fala aqui de mãos lavadas, a gente pensa que tá fácil, né? Porque o que mais a gente fez nos últimos 2 anos aí foi lavar as mãos. Então, essa parte tá fácil, a gente vai para outra parte, então, que é a verdadeira pureza, que simplifica. Lê de engano, né? Não simplifica nada, tá tudo ligado, tá tudo uma coisa só. Se a gente pensar nessa verdadeira pureza, que o espírito puro, o espírito dos espíritos, o espírito puro do planeta era só Jesus, foi só Jesus. E a gente já desanima lá de cara, né? Fala, nossa, né? E agora, o que a gente vai fazer? Mas tem jeito, né? Tem jeito, gente. O texto que traz aqui o Evangelho, ele traz uma pequena história, né? É um fato, na verdade, de Jesus, numa das suas pregações, ele traz um fato que é bem conhecido, que é ele entre os fariseus e os escribas, onde ele estava sempre mesmo, né? Então, a cada situação, a cada encontro com quem quer que fosse, com qualquer público que fosse, ele sempre trazia alguma fala, algum ensinamento. E Jesus sempre contrariava a ordem dos fatos, né? Ele sempre, quando a gente pensava que era, ele chegava e provava que não era. E isso, para mim, isso é assim, essa situação das mãos não lavadas.
Falei que é um fato conhecido, nos encontros deles com os fariseus, né, especificamente, os fariseus, os homens letrados, os homens cultos, os homens do poder, os homens que tudo sabiam, que tinha assim tinha uma posição, vamos dizer assim, um pouco, olhava de cima para baixo, esses são os fariseus. E os fariseus vêm logo dizendo para Jesus, num dos encontros, eles já vão logo dizendo, como assim, né? Como é que não se lavam as mãos para comer? E Jesus dá aquela famosa resposta, né? Que não importa o que entra pela boca, e sim o que sai. Parece simples num primeiro momento, né, gente? Mas ela isso é carregado de ensinamento, esse fato. Os fariseus, eles eram ritualísticos, era cheio de rituais, como temos hoje os rituais, eles nos acompanham ao longo de toda a vida aí. Os fariseus também o tinham. Então, Jesus respeita o ritual, que se lavar as mãos, a gente não entra no mérito agora, mas o lavar as mãos para os fariseus tinha uma conotação de estar com a mão higienizada, com a mão limpa, para fazer o recebimento de alimento e tal, tem uma história por trás. Jesus não despreza esse conhecimento, não despreza esse ritual. Mas ele pega, ele diz assim, e daí, né? E daí ele aproveita, ele sempre vai aproveitar as situações para dizer assim, daí, né? Trazendo, para facilitar o nosso entendimento, que sempre foi, né, o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz essa facilidade, ele facilita o nosso entendimento. Quando eu falar em lavar as mãos, fica mais fácil, né? Que não é questão só do ritual, não é só questão da higienização, né? Não é só me preocupar com aquilo que eu levo para dentro, daquilo que eu vou falar. E quando eu falo, é porque meu coração fala. E aí eu começo a ver que coração é esse, é o meu coração, essa é a verdadeira pureza do coração. E aí o que eu estou colocando para fora, o que eu estou falando. É do bem, é para o bem, o que tem, o que eu trago, o que eu ofereço para o outro, né? A não ser palavras amorosas, palavras de ânimo, além de palavras, atitudes amorosas. Isso tudo, gente, aí como eu falo assim, que se Jesus lá é um espírito puro, a gente vai ficando aqui, a gente vai pegando o caminho dele. Como é que a gente acha esse caminho? É com essa preocupação, é com esse cuidado da gente estar vendo o que a gente está mandando para o mundo. E quando a gente exterioriza e manda para o mundo, para aqueles que nos rodeiam, antes disso a gente está fazendo para a gente mesmo. Sempre vai ser para a gente mesmo. Essa é uma das formas de purificar. Quando a gente fica preocupado preocupado assim, a gente bota atenção para que nossos defeitos não suplantem nossas virtudes, para que a gente cuide do nosso olhar, para que a gente cuide da nossa atitude, para que a gente cuide dos nossos sentimentos. Quando a gente começa a fazer uma troca, fazer com que a balança fique mais favorável, como a gente começa a trazer mais virtudes, mais boas ações, mais bons atos, a gente está fazendo uma limpeza interna, a gente está preocupado. A gente está fazendo essa purificação. Todo evangelho sempre é dito, né, que a gente acaba dizendo que os caminhos não são simples, mas vejam, a gente está falando de uma colocação aqui que Jesus traz, que seus apóstolos transcrevem o que eles lembravam, o que eles lembram da fala de Jesus, e o evangelho clareia. A gente está falando de 2000 anos atrás. Aí serve para hoje? Serve para hoje. A gente pega a gente pode até buscar exemplos de o que a gente pode fazer, que Jesus fez e que a gente pode fazer. Jesus fez muito, fez tanto, exemplos que não se acaba mais de quanto ele fazia. E que a gente pode também encaminhar.
se encaminhar nesse sentido. De 2.000 anos para cá, nós já passamos, pelo menos nós estamos, acho que na terceira, fazer uma conta pequena, a gente está na terceira ou quarta vez que a gente está vindo para cá. Então, a gente passou por muitas e muitas situações. O momento de hoje é de falar, eu vou purificar sim meu coração, eu vou pensar sim, me purificar, vou purificar meu espírito. É o mínimo de compromisso que a gente busca ter. A gente vê o mestre como nosso, claro, como o nosso exemplo maior, mas nós temos todas as possibilidades de se encaminhar nesse sentido, de buscar. Quando a gente fica, se a gente deixar olhar o outro, mudar o olhar, quando a gente muda o olhar para o outro, a gente já começa a se encaminhar para o bem. Quando a gente olha além das vestes, quando a gente olha além da mão sem lavar, isso é olhar com o coração, é olhar além das vestes que a pessoa tem, é olhar além da posição social que a pessoa tem, do dinheiro que tem. A gente já começa, esse olhar já é um olhar de purificação do espírito, é só essa mudança, não precisa muito mais, porque a gente já mudou bastante também, a gente já caminhou bastante, quando a gente faz uma boa ação, quando a gente contrai, quando a gente doma o nosso orgulho, quando a gente doma a nossa maledicência, isso é busca de reforma, isso é busca de transformação. Essa pureza a gente encontra se transformando. E como é que a gente se transforma? Né? Não tem outro jeito, é mudando a nossa forma de ser. É possível? É possível. Quando a gente não se desencilha daquilo que nos rodeia, porque tudo que nos rodeia faz parte, está tudo certo, está tudo combinado, é preciso. Se a gente não tem as adversidades, se a gente não tem as encrencas mesmo, os problemas, muito pouco a gente evolui, a gente fica num mundo muito particular. A gente fica julgando, achando que está tudo errado, que aquilo não faz parte, a gente vira as costas. E aí a gente perde muitas possibilidades de evoluir, de purificar, de não ficar preocupado com esse externo, com esse ritual. Quando a gente fizer um paralelo com o ritual, que faz por fazer, preocupado com o externo, quando a gente ajoelha para rezar, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui numa oração, se a gente ajoelha para fazer uma oração, se é o caso de ajoelhar, ou se compenetra para fazer uma oração, para num canto, fazer uma prece, quem garante que eu fiz uma conexão com o alto, com aquilo que eu acredito, seja com o meu mentor, seja com toda a espiritualidade, seja com Jesus, seja com Deus, seja com Maria de Nazaré. Eu parei por parar, ajoelhei por ajoelhar, fui num culto por ir, vou na casa espírita por ir. Ir na casa espírita é um ritual. Vou lá e depois vou embora. E acabou aí a conversa. Mas e que semente? O que eu busquei? O que eu entendi? O que eu aprendi? Que conexão que eu fiz? Né? Que diferença que fez na minha vida? Quando a gente começa a se preocupar, a pensar nisso, a refletir sobre isso, a gente também começa a se transformar. Não faz o ritual por fazer. Não lava as mãos por lavar, sabe? Quando a gente faz uma conexão maior, busca dentro da gente o que a gente tem para melhorar. É possível para todos. Todos somos capacitados, todos temos o olhar de Deus sobre nós. Ele não desampara ninguém, ele não deixa ninguém de lado. Sabe exatamente o que a gente precisa. Só que a gente também tem que fazer essa busca, né? Não se eximir do meio, não sair do meio que a gente vive, não isolar problemas, falar, não me dou bem com essa pessoa, não quero essa pessoa na minha vida. Olha, a gente não é obrigada a conviver com aquilo que realmente nos tira, nos desequilibra.
Mas é preciso ter uma tentativa, até nessa situação de relacionamento difícil, a gente sempre vai ter algo para a gente aprender. Sempre vai ter alguma coisa para a gente parar e pensar. Basta que a gente seja pleno nas vivências, que a gente use todos os nossos dias como aprendizado, e não deixar tudo correr solto, não deixar que a coisa vá assim, aconteça de qualquer forma, vira as costas. Se a gente se conecta com tudo que está à nossa volta, com cuidado, com prece de coração, com respeito, a gente convive com as adversidades da melhor forma. Tem uma falazinha, eu estava estudando um texto aqui, tem uma fala, uma transcrição de Emmanuel, num livro que diz assim, a pretexto, né, como desculpa, a pretexto de ser bom, não desampares o mal. A pretexto de ser humilde, não te afaste do orgulhoso. A pretexto de ser paciente, não te distancies do impulsivo. A pretexto de ser caridoso, não menospreze o ingrato. Então, gente, isso é o seguinte, isso se eu me proponho a elevar essas virtudes em mim, a humildade, a caridade, a paciência, eu preciso do outro contraponto, eu preciso do outro porque eu faço o exercício. É importante que eu tenha um outro lado. E, às vezes, de repente, eu vou descobrir que eu nem sou muito aquilo. Pode acontecer que eu nem sou aquela última bolacha do pacote, assim, simplificando a coisa, sabe? Nossa, eu sou muito caridosa, mas eu faço alguma coisa e a pessoa nem obrigado diz. Pronto, gente, perdi a oportunidade. Já começa de novo, sabe? Então, essas possibilidades, aquelas pessoas que a gente julga que não estão na mesma linha, que não são tão legais quanto a gente precisa delas. Né? Que a gente acaba descobrindo que a gente é menos legal, talvez menos legal que o outro. Então, essa convivência traz essas possibilidades. A prática da benevolência, se colocar a serviço do bem, respeitar o outro, isso tudo são virtudes que a gente tem que estar no dia a dia exercitando. Não tem outra forma da gente alcançar, da gente buscar seguir os passos de Jesus. Quando a gente fala em fé, a fé é uma linha direta com o alto. Não é um negócio que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, daqui a pouco eu não quero mais isso. A gente traz, a gente desenvolve e a gente como se a gente caminhasse sempre com o mestre lá à nossa frente. Quando a gente entende o que é fé, assim, na forma mais simples, né? E assume que tem, entende que tem, a gente também está... não deixa de ser, no meu ponto de vista, assim, né, é uma purificação de coração, é uma verdade, né? No sentido, porque o que é puro é belo, o que é belo é verdadeiro. Parece um círculo. Quando a gente vai fazer um teste de fé, eu li uma história, mas eu consigo repassar para vocês aqui essa história, que era o seguinte, gente, um caroço, uma semente, vamos pensar num caroço de abacate, pensa num caroço de abacate, o agricultor vai lá, faz um buraco no solo e bota esse caroço lá. Esse caroço, que ele tem uma cor marrom, né? Esse caroço se desespera, se agonia, fala, como assim? Não tenho luz, não tenho ar, estou sufocado, eu sou filho de uma grande árvore, e como assim simplesmente me sufocam aqui no fundo, aqui da terra? E se debate, não se conforma, e fica querendo, eu não quero ficar aqui, eu quero luz, eu quero sair. E nesse debate, nessa insistência de achar um outro espaço, né, e saber de onde ele veio até, ele sabe de onde ele veio de uma grande árvore. Em algum momento ele percebe uma raiz ao seu lado, no seu corpinho,
no seu bracinho, na sua perninha. E aí ele fala, opa, peraí, né? Peraí, que alguma coisa aconteceu. Continua insistindo, continua se debatendo, e começa a aparecer mais raízes. E ele fala, nossa, é agora que eu vou, é por aqui que eu vou me segurar, é por aqui que eu vou me segurar, e eu vou fortalecer essas raízes, dar um jeito de me manter forte e firme nessas raízes. E as raízes vão acontecer, vão se multiplicando, 1, 2, 3, 10, e faz todo um emaranhado de raízes, e ele fala, opa, agora nessa firmeza, apoiado nessas raízes, eu quero ainda mais. E de repente ele vira um brotinho. Bota o nariz para fora, vira um brotinho, que é verdinho, a gente sabe, né? E aí ele fala, opa, agora eu virei um broto, né? Quer dizer, poxa vida, né? Valeu minha insistência, valeu minha persistência de um caroço amarronzado, sufocado, agora onde que eu tô aqui? E esse brotinho, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai formando galhos frágeis, depois mais fortes, um tronco. Ele torna-se uma árvore enorme, uma árvore que acolhe, uma árvore que faz sombra, uma árvore que manda oxigênio, que traz oxigênio para o meio ambiente, uma árvore onde pássaros usam, fazem casas, e ele volta àquela sua origem. Isso, gente, me faz pensar, e você veja, teve toda uma persistência lá, isso me faz, eu acho que é interessante a gente fazer uma relação com a nossa fé, o quanto nós somos essa semente, ou esse caroço, e quanto a gente busca a luz, e quando que a gente percebe que essa luz existe, e quando percebe que a transformação nos faz melhor, nos torna melhor, nos faz uma árvore no tamanho, que tamanho lá que seja, né? Não importa. Então é isso, gente, sabe assim, essa força que todos sabemos que temos, que Deus dá a todos, cada um usa conforme as possibilidades, conforme o entendimento, conforme a consciência. Essa é uma consciência que, graças a Deus, hoje a gente tem bastante. Que a gente possa usar os exemplos que a gente tem à nossa volta, sabe? E dizer, e ver. E ao invés de criticar, é usar. Não estou fazendo igual? Será que eu não estou fazendo igual? É a gente pensar que eu não quero fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim, eu também não vou fazer para o outro. A gente não se preocupar com o que estão pensando de mim, com o que eu estou vestindo, é o que eu estou calçando. Não ficar preocupada com o meu externo e eu fico usando o termo preocupada, mas assumir um compromisso da minha limpeza interna, da minha limpeza no coração. É onde a gente vai trilhando esse caminho com as possibilidades. Não é preciso ser rico, não é preciso ser detentor de grandes falas, não é preciso diploma acadêmico. É preciso que a gente permita que nosso coração fale por nós, entenda que a gente precisa se transformar, entenda que tem o caminho de luz, que nosso mestre vai estar sempre nos parando. Todos os exemplos que ele deu faz todo sentido, não era ele porque era ele. Ele deu os maiores exemplos de conviver no meio de tudo, o povo, sem distinção, e bem de onde ele tirava a sua força, onde trazia os exemplos, e que perduram até hoje, que perpetuam, né? Isso, cada parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a Cabana aí propõe para estar fazendo esses encontros, é um convite, gente, é um convite para que a gente possa estudar, entender, tirar dúvidas sobre o Evangelho, tirar dúvidas sobre parábolas que sejam. É importante esses encontros, porque eu diria que, assim, que é um grande compromisso
do Evangelho é trazer essa luz a todos nós. A possibilidade da gente se entender, da gente entender o nosso interior, entender o nosso ser e buscar essa transformação que nos faz evoluir, que nos faz ascender e se aproximar de Deus. E se não for essa a nossa meta, aí fica sendo, estar em qualquer casa fica sendo só um ritual. E o ritual não nos traz essa possibilidade, de evolução, de estar mais próximo das verdades de Jesus, falando, praticando, exemplificando, vivendo. É isso, gente, esse tema de hoje, esse parágrafo de hoje, é isso que eu tinha para colocar para vocês, e vamos agora aos complementos, os colegas que estão aí, dos assistidos, que se manifestem. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês. Muita luz. Evoluir exige esforço, é impossível, é difícil, mas não é impossível. Aí eu vou falando, ninguém vai falar, vou continuar falando aqui. Eu vou aproveitar o momento para incentivar que mais pessoas possam continuar a falar, né? Porque vale a experiência e a vivência de cada companheiro. Porque nós acabamos sendo referência e também acolhendo referências. Muito do que foi falado realmente é vivência. Nós podemos ir numa casa espírita, numa igreja, só ir e fazer com que aquilo não colher frutos e não deixar nenhuma semente também. Olha que compromisso, além da gente não entregar, a gente não colhe. Então, é importante que aonde nós estivermos, possa estar interagindo com o ambiente. Porque os povos antigos, eles respeitavam a lei. Então, só que quando eles foram questionar Jesus, Jesus diz, mas na lei não está escrito honrar pai e mãe, e você não respeita essa lei. Eles ainda acrescentou que esses irmãos, eles faziam ações exteriores, ou seja, doações, faziam doações lá para Deus, né, para justificar as suas faltas, e por gratidão acrescentava essas oferendas em favor dos pais. Essa era a honra que eles tinham para os pais. Então Jesus, com essa fala, ele coloca realmente um ponto de alerta muito forte a esses irmãos, dizendo que, claramente, ações exteriores, elas não solucionam, elas acabam com que justificando apenas o egoísmo da pessoa. Alguma coisa eu fiz, né? Como disse Latos, eu lavo as minhas mãos. Olha só que saída estratégica dele, né? Eu lavo as minhas mãos. Então, é muito comprometedor isso. Então, quando Jesus fala nessa lição que o que sai da boca, ele está no coração, isso é muito forte, é muito poderoso. Então, e é algo que nós devemos trazer para nós isso. Em pequenas comparações,
Se a gente pegar uma garrafa de refrigerante e a gente esvaziou, coloca água, vai tomar água, ela vai ter gosto do refrigerante. Então, se o nosso coração é puro, se nós temos a pureza de coração, nos nossos ideais, nas nossas ações, isso flui. Isso alcança, aonde estiver, ele é marca registrada. Como a comida feita com amor, é marca registrada. É isso que Jesus fala nessa lição para todos nós, para que a gente possa nos purificar por inteiro. E essa purificação interior é compromisso de cada um. Não é receita externa, não é compromisso exterior. Isso é de cada um. É cuidar do nosso interior da forma realmente necessária. E quando Jesus fala, conhece-te a ti mesmo, cada um de nós devemos conhecer as nossas impurezas interiores, a gente trabalhar elas. E trabalhar, e pegar firme e trabalhar elas, firmemente. Eu vou interromper um pouquinho para que outros companheiros possam dar sequência. Uma parte que me chamou muita atenção nesse evangelho foi quando ele coloca assim a questão da religião na nossa vida, né, que é levar a Deus, né, e hoje a gente tem até algumas vertentes, já não querendo usar mais o termo até religião, porque já ficou tão banalizado, mas ele coloca, né, que se a religião não permite que haja um processo de perfeição entre nós, né, que nós não eliminemos os nossos vícios e defeitos, então quer dizer que essa religião não serve, né? Eu achei isso tão profundo, porque, então, às vezes a gente se prende às regras, é com cabelo, é sem cabelo, é com calça, é sem calça, canta antes, canta depois. Nada disso é importante, né? E bem isso que a Graça falou, assim, ó, se a gente não eliminar o nosso orgulho, se nós não conseguimos amar, aí não faz sentido nada disso, né? Então, a gente vai se pegar nos detalhes e ali, né? Jesus, no momento, trazendo uma exemplificação da questão do lavar as mãos, mas daí se a pessoa vai ficar, né, se baseando no ato físico, né? E a Graça até fez essa comparação, né? Acho que não tem ninguém mais tão limpo, né? De tanto álcool gel, de tanta máscara, de não ter contato com ninguém. Mas como está a nossa convivência com as nossas virtudes? Será que nós estamos sendo os mais virtuosos ou estamos sempre exercendo os nossos vícios e defeitos? Então, continuamos sempre sendo orgulhosos, avarentos, a gente não consegue exemplificar a nossa fé, né? A Graça também falou isso, então, peraí, eu tenho fé hoje, amanhã eu não tenho, eu tenho fé só quando tá tudo bom, né? Quando não tá, né? É claro que a gente sabe que passamos, cada um tem que pode falar, trazer momentos que muitas vezes são difíceis, onde nós somos testados realmente pela nossa fé. Mas se a gente tem pelo menos essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que também é representatório isso, as coisas surgem. Então, através de uma mensagem de um amigo, através de um dia que a gente vai nos lugares que nós frequentamos, seja na missa, no centro espírita, seja onde for, aqui no Evangelho da Cabana, se a gente permite abrir essas portas e essas portas fazem sentido pelas nossas virtudes, a espiritualidade consegue ter mais acesso a nós, né? Isso que veio muito aqui. Mas se a gente fica só vivendo no mundo material e sem ter possibilidade de exemplificar a parte espiritual, daí aquilo que a gente acredita de mentor, anjo de guarda, não vai conseguir chegar perto da gente nunca, né? A gente sempre vai estar afastando. Foi isso que ficou bem forte para mim.
Oi, boa noite, pessoal. Uma frase que eu escutei outro dia, acho muito interessante, né? As pessoas não querem Deus. As pessoas querem milagres. Então, quando você tem um problema no seu carro, você vai no especialista de conserto de carro. Você dá um dinheiro para ele vai resolver, vai consertar seu carro. Se você tem um problema no seu braço, no movimento do seu braço, você vai no médico especialista, um ortopedista e tal. Você vai pagar um profissional e ele vai consertar seu braço. Então nós somos. Eu conheço uma pessoa que ela raciocina bem assim. Nós somos assim, de certa forma, condicionados. Quando eu estou com um problema espiritual, moral, eu vou no especialista, pago, né? E ele vai resolver o meu problema. E essa ideia de prestador de serviços espirituais, ela não é nova, né? Ela já é bem antiga e não morreu, ela continua. Tem muita gente aí que vende serviços espirituais, né? E os fariseus não foram os primeiros e nem foram os últimos. E a essência da lei das escrituras judaicas, que tinha e ainda tem enorme profundidade, ficou misturada com uma capa complicada. A essência, a substância é simples, mas estava perdida num meio de um mar de ritualismos e tradições que foram criações humanas. Não tem origem divina. E por que você cria? Por que aqueles que dominavam o templo criaram tantos rituais? Né? Porque você tem que ter um mistério. Porque se não tiver um mistério, por que as pessoas vão me procurar? Aí eu ponho aquela capa ritualística, tudo, um ritual misterioso. Por quê? Para poder vender o meu serviço. Senão, porque quem é que vai comprar o meu serviço? Então a gente tem. É o que tem de gente que vende salvação, não é brincadeira. E o pior, se existem essas pessoas que vendem a salvação, é porque tem gente que compra. Por que tem tanta gente que vende droga? Porque tem gente que compra. Então é mais simples para a pessoa. Ela vai lá no especialista em problemas espirituais, toma aqui teu pagamento, ela resolve o meu problema espiritual. Ela não está disposta, ou não é orientada nesse sentido, a refazer o seu interior, de melhorar-se moralmente, né? Que é o que resolve, né? O que realmente vai resolver. Uma vez eu passei umas 2 horas conversando no WhatsApp com uma pessoa que eu conheço, que ela falou, está acontecendo o seguinte problema aqui, com uma pessoa que eu conheço aqui, que ela está incorporando, e tá, não sei o que, eu não sei mais o que fazer. Onde eu vou, onde eu posso fazer um trabalho e resolver isso? É essa a pergunta, né? Então, o mestre, ele não era contrário à higiene das mãos, não era isso. É porque a higiene das mãos e mais 300 atos ritualísticos eram considerados suficientes para a salvação. É como o tio João falou. Tá lá, Jesus foi contundente. Vocês deturpam a essência da lei, do ensinamento, né? A lei universal, rege universal. Vocês deturpam. Está lá na lei honrar pai e mãe. Mas vocês falam, se você chegar e dar o sacrifício ao templo, o templo faturava horrores, né?
Se você deixar o seu sacrifício, ou se abater aqui a reis, ou se você deixar a sua moeda por aqui, está tudo certo. Você pode até abandonar seus pais, mas você está salvo, porque você está contribuindo com a obra divina aqui no tempo. Então, manipuladores, né? E Jesus não tinha papo na língua, não, né? Tanto é que os apóstolos falam, mestre, eles estão escandalizados pelo que você falou. Ou seja, eles pressentiam o perigo, né? Que era peitar o sinédrio. O clero judaico era poderoso, sabia manobrar, né? Conhecia os podres de Pôncio Pilatos, sabia onde pegar. Por que Pôncio Pilatos era tão suave com eles? Porque eles conheciam os podres dele. Então, aí os apóstolos ficaram com aquele receio. Pô, a gente bater nesses caras é perigoso. E Jesus, olha, arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Ponto. Tem que arrancar, porque é criação humana. Criação humana. Aí eu pergunto, acabou com os fariseus? Isso. Não. Continua até hoje. E por que continua? Porque tem muita gente que compra isso. Vai fazer o quê, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é procurar, na medida da nossa possibilidade, quando a gente vê uma pessoa que realmente está precisando, um pouco de paciência, escutar ela falar, desabafar, e depois a gente tenta orientar, principalmente a mudança de postura mental, de vibração do coração é que vai resolver o problema espiritual. Não é com ritualismo, nem fazendo um trabalho pago lá não sei aonde, ou indo para o templo X ou Y, e terceirizando a solução do seu problema espiritual. Você vai resolver, não é por aí. Mas vai tirar isso da cabeça da turma. Tem muita gente que só acredita dessa maneira. E que se não for pago, não tem valor. Porque, aspas, o que é de graça não tem valor, fecha aspas. Então, muita gente chega numa entidade puramente altruísta, vê lá, o pessoal faz um serviço sério, mas ela não tem pagamento, então não tem valor. Muita gente assim. E isso era o. Só que Jesus, não, vocês não. Eu vou falar a verdade. Tem que desmascarar eles. Né? Até porque eles também, como Jesus falava, né? Perdoai-vos, meu bom Pai, porque eles não sabem o que fazem, ou seja, não sabem o que eles vão receber por conta da lei de causa e efeito, pela utilização da inteligência deles, que era poderosa, para manipular as pessoas na direção dos interesses deles. Né? Então, quer dizer, não basta lavar as mãos, tem que lavar o coração, identificar seus defeitos e, uma vez que identificou, combatê-los. Né? Nem que seja um milímetro por dia, mas sempre tentar vencer aquele defeito que a gente identificou. Porque é só assim que a gente realmente está tentando honrar aquele contrato que nós assinamos com o Criador, que a gente viria à Terra para participar da criação, com uma pequena contribuição da criação divina, fazendo o bem. Então a gente assinou esse contrato com Deus. Aí a gente veio para cá e uma boa parte não cumpre o contrato, para se esquece o contrato que a gente assinou. Então, relembrando aí, pessoal, terminei aqui meu comentário, que a gente está gravando o áudio, a gente vai colocar no YouTube da Cabana, e se você está ouvindo e acha que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, discussão do Evangelho, é útil para outras pessoas, você pode compartilhar a mensagem, você pode dar seu like, ajuda a divulgação, se inscrever no canal, ativar o sininho se você quiser ouvir regularmente. Toda semana o pessoal da Cabana se reúne aqui para fazer o estudo do Evangelho online.
Então, é isso. Se você acha que essa mensagem é útil para outras pessoas, dê seu like e compartilhe. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tá ficando muito profundo esse estudo, né? Cada vez mais a gente vai percebendo que parece que a gente tá ficando mais esperto nisso, né? Porque eu lembro que antes a gente falava assim de lavar as mãos, eu, né? Achava que tinha outra conotação, né? E engraçado, e hoje a gente traz essa reflexão, né, do processo de reforma íntima, do processo de autoconhecimento, e eu acho que isso acaba sendo um reflexo até do nosso processo de caminhada, né? Eu acho que há 2000 anos atrás a gente não tinha ainda essa compreensão, né? Sim ou não? Vocês têm mais uns minutinhos para falar. Francisco quer comentar. Eu estava com o microfone aberto e estava falando aqui, estava fechado. Muita tecnologia, hein? Não, eu ia comentar um pouquinho a questão da importância da gente estar fazendo o Evangelho, né? Estudando o Evangelho. Porque esses dias eu estava lendo, né? A palavra compreender, né? Eu falei, poxa, deixa eu procurar no dicionário o que é a palavra compreender, né? Porque a gente compreender é entender, né? Normalmente é assim que a gente faz uma leitura. E eu fui ver e falei, não, compreender é você envolver, você ter uma ação de envolver, ou seja, aquilo passa a fazer parte da sua vida, né? Ah, você compreendeu? Ah, compreendi. Então aquilo deveria fazer parte da sua vida. Evidentemente que nós, como, né, outros povos de outras épocas, ainda não entendemos, né, as coisas de Deus. Porque Deus é algo ainda, em princípio, dentro da nossa pequenez, de difícil entendimento. Então, eu vejo nessa leitura que a gente faz semanal, a oportunidade de trabalhar internamente, né, as nossas reflexões, né? E a partir disso, nós fazemos a correção de rumo, né? Quando nós entendemos que estamos no rumo equivocado, né? Poderíamos fazer melhor. Então, eu fico feliz quando a gente tem essa oportunidade de debater um pouco, né, como o João disse, cada um colocar um pouco a sua opinião, colocar o seu ponto de vista, porque é com isso que nós vamos formando as nossas opiniões, nós vamos construindo, né, a nossa estrutura. Porque eu entendo assim, a nossa briga, nossa luta, vamos pôr assim, nossa batalha, é com a gente mesmo, não é com os outros. Né? Porque quando nós estivermos de frente de Deus, ou de quem quer que seja, só estar em frente de Deus já é um privilégio. Eu acho que eu estou muito longe. Mas nós vamos estar na frente de alguém, né, preposto de Deus, provavelmente vai nos auxiliar aí na caminhada. E como eu já falei aqui, ele vai perguntar para a gente, né, o que você fez da sua vida? Né? Né, eu sempre falo isso, né? Porque minha esposa, porque meus filhos, porque meu patrão, porque não sei o que. Não, tudo bem, isso aí eu resolvo com eles, mas e você? Você fez o quê da sua vida? Né? Desta encarnação, né? Que poderia ser melhor do que a outra, né? E aí, como é que você aproveitou essa encarnação? Então,
É com a gente mesmo, nossa luta é conosco, é a gente corrigir rumo, é a gente entender que é um caminho, é outro, né? E isso ele passa pela questão da razão, pela questão do sentimento, né? A razão, porque a gente precisa ter uma lógica segura, né? Como já foi dito no Evangelho, né? Que ela vale, né? Para qualquer momento da vida da gente, né? Então, essa construção que a gente busca é que as ações que a gente toma, ela valha, né, em qualquer situação, nas boas e nas ruins. Então, nós temos que estudar, entender como que Deus funciona, né? Porque outro dia eu li, o que é Deus? Deus é a lei, né? De uma forma bem simples. Deus é a lei, ou são as leis, né? E é atrás dessas leis que nós temos que ir. Mas o nosso orgulho, como diz um trecho aqui do capítulo anterior, né? O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho, né? Então, o orgulho, a gente sabe, é uma pedra no nosso sapato, porque nós temos o livre-arbítrio, temos uma certa inteligência e achamos que nós somos os caras, né? Que Deus está para nos auxiliar. E no outro trecho aqui do Evangelho também, eu estou falando do item, do capítulo 7, item 8 também. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que procuram humildemente e os que se julgam ouve com bondade os que procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele, né? Não se admirem, pois, os incrédulos, né, aqueles que não acreditam em Deus, se Deus e os espíritos que são agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Então, olhando assim, no máximo nós vamos ser agentes da vontade dele, né? A gente vai evoluir para ser um agente da vontade dele. E é isso que ele espera de nós. E quando a gente acredita nas leis de Deus, nós somos subordinados a ele. E muitas vezes o nosso orgulho não permite isso. Então, na leitura do evangelho que a gente faz, né, isso que eu acho bacana, permite que a gente faça uma reflexão, né, sobre esses pontos, né, outros pontos de vista, normalmente diferentes do que a gente construiu até agora, né, e permite que a gente corrija o rumo, né, quando a gente entende que realmente vale a pena ir por esse caminho. Se a gente, por enquanto, entender que ainda não vale a pena, nós vamos passar alguns perrengues aí, até que o rumo seja corrigido, né? E cabe a gente tentar dar uma acelerada nesse processo, o máximo que a gente conseguir ganhar tempo, ganhar etapa, né? Sem que a gente sofra muito. Então, é uma construção nossa, individual, por onde nós vamos ser cobrados e, consequentemente, nós vamos estar melhorando, né? Como foi colocado pela graça, a importância de você ter um contraponto, né? De você ter uma pessoa, por exemplo, ou situações, por exemplo, que cutuquem você, né? Que mostrem que você não é a última bolacha do pacote, né? Como colocou a graça. Por quê? Porque a gente se sente muitas vezes assim, né? Olha, o mundo não vai viver se eu não estiver aqui, né? Eu sou peça fundamental, sou a engrenagem que faz girar o mundo. E como o Chico colocou, nós somos, né, um cisco do Francisco, né, perante a grandeza de Deus. Então temos muita coisa para melhorar. Mas vamos em frente, porque eu acredito que nós estamos no caminho certo. Espero que todos assim também tenham essa visão. Era isso aí, Jorge. Eu já vi que você coçou a cabeça, tal, já deu horário aí. Eu acho. Não deu horário ainda não. Tem mais um minutinho para mim, mais um só. Olha, mais uma questão que a gente pode estar avaliando, essa questão da nossa
da nossa purificação, certo? Que é uma purificação relativa, né? Que tem a ver com as mãos, porque as nossas ações, elas saem pelas mãos. Então, a nossa purificação também purifica nossas ações, purifica nossas mãos. Então, lavamos as nossas mãos, purificando nossos corações e praticando boas ações. É a mão do trabalhador. É isso aí. Depois vocês... achei que você falou que estava coçando o cabelo. Cabelo não tem aqui. Pessoal, o evangelho de hoje foi muito gratificante, né? Nos traz essa reflexão. Vamos ficar pensando aí até o final do ano, né? Tanta coisa para a gente compreender. Só queria fazer um lembrete, né? Várias pessoas fazem uso da água fluidificada, né? Então, quem tiver nos seus lares e adotar essa prática é sempre válido. Você pode deixar um copo de água do lado, ou uma garrafa, né? E na hora que nós estamos fazendo o evangelho, com certeza a espiritualidade amiga já está junto conosco. Também nas vibrações você pode também fazer o pedido para que a espiritualidade coloque o remédio necessário para você, para toda a sua família nesse momento, tá? Então vamos assim nesses momentos, fazendo as nossas vibrações.